Convenção das Bruxas, o filme de 1990, ou deixou muitas crianças traumatizadas, ou deixou muitas crianças apaixonadas por esse filme, como é o meu caso. Inclusive, gente, esse é um dos meus filmes favoritos dessa época. Eu amo de paixão, entendeu? Assistia toda cagada do filme? Assistia toda cagada do filme, mas mesmo assim eu adorava. Poucas pessoas sabem, tá? Mas por trás desse filme super clássico, tem muitos fatos interessantes, muitas curiosidades que merecem ser exploradas. Desde BO de bastidores, até uma referência ali que tem escondidinho no filme, entendeu? Não sei se você notou, mas eu vou te falar sobre ela. Eu me chamo Nath Petit e nesse canal eu converso com você sobre conteúdos alternativos e nostálgicos dos anos 80, 90 e 2000. O que tá fora do hype e o que tá dentro do hype também. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, tu me faças a gentileza de se inscrever nesse canal, tá? É um cliquezinho, E se quiser, fique bem à vontade, você pode me seguir também nas redes sociais, ou melhor dizendo, no Instagram, @NathPetit. Vai subir aqui um negocinho, ó, uns plim-plim-plimzinho aqui, ó. Não vai lá agora não, vai depois, tá? Vamos continuar aqui. Agora bora pro vídeo de hoje, que eu vou te trazer aqui algumas curiosidades que possivelmente você não sabia sobre o filme Convenção das Bruxas de 1990. Você veja que eu friso bem no ano porque eu não tô falando do remake, entendeu? Que eu achei péssimo esse filme, mas depois eu falo sobre isso. Até porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Convenção das Bruxas é um filme dirigido por Nicholas Roeg, produzido por Jim Henson e estrelado pela icônica Anjelica Huston. O filme mistura um pouco de aventura, um pouco de suspense, um pouco de horror, poderia dizer até um pouquinho de comédia, né? E acompanha a história de Luke, um garotinho de 10 anos, tô parecendo uma senhora aqui assim, né? A história acompanha Luke, um garotinho de 10 anos, que descobre uma convenção de bruxas, onde elas pretendem transformar todas as crianças do mundo em ratinhos. Referência aqui, ó. É um camundongo! O filme é baseado no livro de Roald Dahl, The Witches, como também é chamado originalmente o filme. Aliás, além desse livro, ele também escreveu outros que você provavelmente deve conhecer porque acabou se transformando em filme também, como é o caso de Matilda. Quem não era apaixonado por esse filme? Misericórdia. Mas vamos agora pra parte da fofoca. Fofoquinha, belzinho de bastidor. No início, o autor do livro, ele super gostou, tá? De tudo, ele tava ali acompanhando, né? Todo o processo de produção, ele ficou até emocionado e coisa e tal. Até que ele viu o final do filme, gente. Daí foi ladeira abaixo. Ficou puto da cara, não gostou de jeito nenhum, porque era totalmente diferente da versão original, no caso do livro, né? Atenção pra spoiler, tá? Aliás, vão ter vários spoilers nesse vídeo aqui. No filme, o Luke acaba virando um ratinho, né? Só que no final do filme, ele volta a ser um menino, porque uma bruxa vai lá e transforma ele em menino de novo. Só que no livro, gente, não tinha o final feliz, ele ia continuar um rato. E era assim que o escritor queria. E após umas discussões, o escritor ficou putíssimo da cara. Daí ele queria fazer uma campanha contra o filme, queria que o nome dele fosse tirado dos créditos, enfim, ficou bem irritado mesmo. Ele só mudou de ideia depois que o produtor, o Jim Henson, fez uma cartinha pedindo desculpa e coisa e tal. E daí ele repensou e falou, tá, beleza, ok, vamos voltar então. Pode botar meu nome aí. Mas no fim das contas, gente, ele ficou tão revoltado que ele resolveu colocar no próprio testamento dele uma cláusula que proibia futuras adaptações do seu livro sem o rigoroso controle criativo. Aí a pessoa controladora, né? Pode ver que era virginiano. Falo isso porque eu sou. E assim, gente, não é querer defender, né? Mas o que eu acho é que com essa cláusula, ele queria de alguma forma manter a essência original da obra dele, né? Independente de qual fosse a adaptação. E ele acabou falecendo no dia 23 de novembro de 1990, alguns meses depois do lançamento do filme. Aliás, falando aqui de livro, falando aqui de filme, tem várias diferenças, né, entre o livro e o filme. Como eu comentei pra vocês, no filme temos aí o Luke voltando a ser um menino, e no livro o Luke, né, se mantém aí como um ratinho. Mas além disso tem outras coisitas aí também. No livro, o Luke, ele não tem nome, é só um menino que tá ali, entendeu? Já no filme temos ali o Luke com o nome dele, Luke. E outro detalhe, gente, vem cá, deixa eu te contar. Tem uma parada ali no livro que, poxa, eu acho que teria sido muito legal se eles tivessem colocado isso no filme, sabe? Que é o caso da avó do Luke. No livro, a avó do Luke é apresentada como uma caçadora de bruxas, que inclusive esse é um dos motivos, né, por ela ter perdido o dedo dela, por ter ido atrás de bruxas e tal. Até tem uma cena lá, né? Tem várias cenas, mas tem uma cena bem específica onde aparece bem que ela tá com a mão no ombro ali do Luke e aparece ali o dedo dela cortadinho. Sim, Luke. Eu acredito.
E até explicaria melhor a questão da relação da grande bruxa com a avó do Luke, que dá a entender ali no filme que elas já se conhecem de algum lugar, tem ali uma certa rivalidade, mas que em nenhum momento traz com detalhes, né, o motivo disso. E por falar em grande bruxa, quem foi super cotada pra fazer ela foi a Cher, sabia disso? Mas além dela, tem outros grandes nomes aí, tá? Como a Liza Minnelli, Linda Blair e a Judy Foster. Mas acabaram optando pela maravilhosa Angélica Houston, a nossa eterna mortícia dos anos 90. E não tem como imaginar nenhuma outra atriz pra essa personagem. Honestamente, eu não consigo imaginar. E o diretor tinha comentado com ela que ele queria que essa personagem, a grande bruxa, apesar de tudo, ela tivesse uma elegância, que ela fosse assim uma mulher meio sexy, coisa e tal, sabe? E foi justamente isso que a Angélica Houston fez com a personagem, apesar daquela coisa macabra, daquele terror, daquela coisa medonha, né, na hora que ela se transforma. Tem momentos ali que ela causa, né, aquela elegância. E quem é que não lembra daquela cena horrorosa em que ela se transforma em bruxa, gente? É uma mistura de horror com nojo, né? Fala sério. Eu lembro que quando eu era criança, eu tinha um medo absurdo dessa cena, assim. Tinha medo, tava toda cagada, mas tava ali assistindo. E não é pra menos, né, gente? Pra época, tava muito bem feito aquilo, né? A Angélica Houston, ela passava cerca de 7 a 8 horas numa cadeira de maquiagem pra ser colocado todo aquele cacareco lá em cima dela pra ela se transformar naquela grande bruxa. Daí tinham várias próteses que incluíam a máscara facial completa, garras mecanizadas, um negócio assim pra ela ficar mais corcunda, enfim, um monte de cacareco. E após as filmagens, pra tirar tudo aquilo, levava de 5 a 6 horas. E a Angélica Houston até chegou a comentar, né, que foi uma experiência extremamente exaustiva pra ela por conta, né, de todos esses apetrechos. Mas que por fim foi super gratificante pra ela. Inclusive, ela considera que esse trabalho é um dos mais queridos de toda a carreira dela. Segundo ela, nada melhor do que fazer as crianças gritarem. Olha aí que tia do rolê. E tem uma outra cena que pra mim foi super marcante também, porque ela me dava assim, não sei, um mal-estar, uma agonia, sabe? A cena acontece quando o Luke tá numa casa de árvore, e daí tá lá brincando e coisa e tal, pipipipopopó, daí aparece uma bruxa, querendo que ele desça da casa da árvore pra ela entregar a barra de chocolate. E daí o menino ficou apavorado, e daí ele de gritar, vó, 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 e daí ele de gritar, vó, e daí ele de gritar, vó. Moral da história é que a velha não aparecia nunca, e já tava me dando uma aflição, mas o ponto aqui, gente, é a tal da referência que eu falei no início do vídeo, pra fazer uma referência a outra obra do escritor Roald Dahl. No caso, o livro chamado Charlie e a Fábrica de Chocolate, que se transformou no filme A Fantástica Fábrica de Chocolate. E é claro que vocês, obviamente, devem ter notado que tivemos aí o Mr. Bean atuando no filme, né? Quer dizer, não era o Mr. Bean, né? Mas sim um ator que faz o Mr. Bean, o Rowan Atkinson. Mas, obviamente, ele não interpreta o Mr. Bean no filme, né, gente? Na verdade, ele faz ali o gerente do hotel onde rola a Convenção das Bruxas. Mas, apesar de ele não estar interpretando ali o Mr. Bean, ele causou como se fosse o próprio, tá? Porque, no caso, ele acabou deixando as torneiras do banheiro abertas, né? E isso fez com que inundasse o andar de baixo. E acabou danificando vários equipamentos da produção. Aliás, gente, eu amo assistir Mr. Bean. Inclusive, sempre boto aqui no próprio YouTube mesmo pra assistir, tá? O Jim Henson com a sua equipe estavam bem focados na produção do filme, tá? Foram eles que criaram os fantoches dos ratos pra representar o Luke e o Bruno. E foram usados 3 tamanhos de bonecos diferentes. Um pro tamanho real de ratos, um outro pro tamanho real de ratos adultos, assim, e o terceiro do tamanho de um fantoche de mão, bem semelhante aos Muppets, sabe? Até porque o Jim Henson era nada mais nada menos do que o criador e o manipulador dos bonecos Muppets. Foi o último filme que o Jim Henson fez, porque infelizmente ele acabou falecendo antes do lançamento do filme. Ele faleceu no dia 16 de maio de 1990. Pra vocês terem uma relação, o filme foi lançado em Londres no dia 25 de maio de 1990. Já nos Estados Unidos, o filme foi um pouquinho mais pra frente. Ele foi lançado no mesmo ano, porém, somente em agosto. Por quê? Não sei. Não cheguei a esse ponto de pesquisa. Mas qualquer coisa me fala aí nos comentários se tu sabes. Mas o filme foi mesmo finalizado em 1989. Mas o que é que aconteceu, Nath? Por que acabou aí nesse ano e daí não foi divulgado? Porque no fim das contas, gente, ele estava sendo previsto para ser distribuído pela Lorimar. Porém, acontece que a empresa faliu. Olha aí, veja só você. Entrou na coisa da falência, entendeste? Daí a Warner foi lá, comprou os direitos do filme e botou o filme na gaveta. Falou, vai ficar aí quietinho, quando eu precisar te usar, eu te uso. Até que, em 1990, lançaram o filme. E ainda bem, né? Já pensou que tá engavetado lá até hoje e não me bota esse filme aí pra rodar?
Quando lançado nos cinemas, ele teve um desempenho sincerão, sabe? Sincerão, na moralzinha, bem honesto. Ele teve um orçamento aproximadamente de 11 milhões de dólares. E a sua arrecadação foi de 15,3 milhões de dólares. Ou seja, pelo menos pagou as contas, né? E ainda sobrou uns trocadinhos de milhões aí, né? Mas mesmo assim, gente, o filme Convenção das Bruxas acabou sendo um grande sucesso home video, tá? Especialmente em VHS, sendo um dos filmes mais vendidos em 1991. E tem uma curiosidade muito interessante, gente, que eu descobri só depois que eu comecei a fazer as pesquisas pra fazer aqui o vídeo pra vocês e tal, porque eu já perdi a quantidade de vezes que eu já assisti esse filme, tá? E eu nunca tinha notado isso. Aquela parte da convenção onde tem a transformação das bruxas, gente, aquelas atrizes, na verdade, são atores, tá bom? São homens. E por um motivo: economia. Sim, porque aparentemente trazer homens carecas ali no lugar de mulheres carecas ajudou na coisa da economia de tempo e também de maquiagem, pra eles não precisarem ficar fazendo próteses de carecas e tudo mais. Então, se você notar bem, nem precisa fazer muito esforço, tá? Você consegue identificar que são homens carecas ali e não são mulheres. E em algum momento você pode até ter pensado: meu Deus do céu, como é que deixaram tanta criança assistir esse filme, gente? Tão macabro desse jeito, um monte de coisa nojenta, esquisita acontecendo. Calma aí que eu vou te explicar. Acontece que nos anos 80, durante um certo período, o cinema infantil, gente, estava em transição. Então rolou uns surtinhos leves, entendeu? E as regras foram com Deus. E os profissionais da época e grandes empresas, como a própria Disney, começaram a pensar em formas de inovar o cinema infantil, como trazer novas possibilidades, entendeu? Pra sair dos clássicos também, então acabaram fazendo aí um filme de terror para crianças. E por falar em anos 80, terrorzinho, Disney, você talvez possa até ter linkado, ou não, né? Mas te trago aqui, não tem problema. Um filme de animação muito maravilhoso, muito delicioso, pura nostalgia, que eu amo demais. É o Caldeirão Mágico, que foi lançado em 1985. E já me conta aí nos comentários se você já assistiu esse filme que eu tô falando. E olha só o que o diretor do filme fez, tá? Pra ele sentir, né, se tinha alguma cena que tava muito pesada, ou que ia soar meio esquisito ali pras crianças, e até pros pais das crianças, não é mesmo? Ele botou o filho dele pra assistir o filme, e daí ele ficava ali vendo a reação do filho dele, né? Daí no que a criança ali não gostava, ficava com medo e coisa e tal, ele pensava: opa, vamos tirar isso daí, né? Ou seja, teve algumas cenas aí que foram deletadas. E tivemos o remake, né, do filme em 2020, com a Anne Hathaway, maravilhosa. E apesar de eu achar ela um monumento de mulher, uma incrível de uma baita atriz, gente, eu detestei esse filme, não gostei, não entrou no meu coração, entendeu? Apesar de o final dele fazer mais jus, né, à obra original, né, mantendo ali o Luke como um rato. Mas na verdade mesmo, gente, eu raramente curto esses remakes aí dos anos 80, 90, 2000, pra ser bem honesta pra vocês, que tem ali naquela produção, que dá aquele ar de nostalgia, a questão de como é a produção do filme, a estética desses filmes antigos, né? Mas vai que, né? Vai que em algum momento eu acabe mudando de opinião. Então já me conta aqui, me conta o que você prefere. Se você prefere a Convenção das Bruxas de 1990 ou a Convenção das Bruxas de 2020 com a Anne Hathaway. Deixa aí nos comentários que eu quero saber o que você acha. Bom, a minha opinião você já sabe, né? Mas de repente a gente pode concordar em discordar. E eu confesso pra vocês que trazer essas curiosidades aqui sobre o filme me deu até uma vontadezinha de ver o filme. Quem sabe eu vejo essa semana, hein? Vamos ver se rola. E é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado de assistir esse vídeo. Eu fiz com bastante carinho porque é de fato um dos meus filmes favoritos dos anos 90. E se você gostou, dá o seu like, se inscreve aqui no canal porque isso me ajuda demais. E é claro, ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo, tá? E se quiser, fique bem à vontade, pode me seguir aí na rede social, tá aqui, @NadiPetit. A gente se encontra no próximo vídeo. Beijo!